bom dia, Barão, Carla, audiência. Antes de mais nada, não é merchandising, porque já foi até satirizado naquele seriado, o The Office, que o melhor local para comprar casaco é a Burlington. Burlington Coat Factory. Então, Carla, tá dada a dica aí. Tá. Não é merchan, é serviço de utilidade pública. Quem precisar de casaco mais barato lá. Mas vamos lá, Barão, Carla, o que chama a atenção? A gente sempre criou o hábito de dizer que o Bolsonaro fala somente para o seu público. O que eu queria que a gente observasse alguns assuntos. Assunto número 1, conforme você disse, Barão, PIB. O PIB, a gente pegou duas bolhas espelhadas, entenda, é fazer o que você fez de um lado, mesmo número de interações, você pega exatamente dois espelhos, de apoio e de oposição. 4 milhões de perfis que haviam citado o assunto, né? O que você descobre? Primeiro é o descompasso, Barão. O assunto da queda do PIB, por mais que seja um assunto que seja interessante para a oposição, ele vai 8 vezes mais na bolha de oposição do que na bolha de situação. Note, não é você ter defesa de um assunto, é você simplesmente desconsiderar a existência de um assunto enquanto o outro começa a dizer. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado para não viver realidades paralelas, como a gente já até satirizou no passado bem recente, que falava, eu quero morar na propaganda do PT. Então a gente não pode descambar para cada um viver numa realidade e existir um Brasil de verdade e o outro dois Brasis, um Brasil de oposição e um Brasil de situação, Barão. É alarmante o número e o peso que esse assunto teve só de um lado da bolha, tá? Vamos falar que sobre... coisa, hein? Fala aí, cara. Posso seguir, Barão, aqui com a Secretaria de Comunicação do Governo Federal, né? Perfeito. A gente teve nessa semana a utilização de uma fala do presidente pela Secretaria de Comunicação, sendo postada ali no Twitter. Até aí tudo bem, tudo normal, né? Porque, no fim das contas, é o que faz uma Secretaria de Comunicação, é amplificar a voz do presidente da República, mas o presidente, o que ele disse, né? Nesse dia, ele disse que ninguém é obrigado a se vacinar. E que efeito teve essa afirmação nas redes, hein, Guto? Vamos lá, novamente, o Jair Messias Bolsonaro mandando bem no quesito que diz respeito a mobilizar a base que não é a base de apoio. Esse assunto foi um assunto 10 vezes maior na bolha de oposição, 10 vezes maior do que de situação. Note, por mais que você veja que na base de apoio você encontra uma concordância muito perto de 100%, e quando a gente fala muito perto de 100% em 4 milhões de perfis, é coisa pra caramba. É entender que para um determinado público, para talvez 26% de perfis de redes sociais, não existe o que abale digamos assim, o carinho, a devoção e o voto dessa parcela ao presidente eleito. Assim, é quase que assim, um discurso que não cola. Foi o que a gente falou, ele vai tomar uma postura que também não pode ser rotulada também só como anti-vacina, mas acaba dando um efeito para o anti-vax. Entenda, o que a gente está fazendo, que é uma dinâmica bem interessante, Carla, e a gente pode voltar a falar, pegamos os perfis de pessoas que aprovam a internação compulsória de viciados, de dependentes químicos e que hoje estariam relativizando a fala. Então a gente vai fazer um panorama para dizer, olha, se você é a favor de internação compulsória, você não pode ser favorável a um uso, como é que se diz, opcional de vacina. Vacinas são assuntos de saúde pública e nessa forma tem que ser compreendido, né? Agora, Guto, quem é favorável a essa liberdade de usar o próprio corpo, enfim, contrário às vacinas, pode ser contrário também ao aborto? Não, gente, foi só uma pitadinha aqui pra gente Carla, esquentar nosso programa. Note para a gente entender o Jair Messias Bolsonaro. Ele ontem fala essa frase que não é uma frase somente dele, foi uma frase que a SECOM pegou e divulgou, ou seja, considerou estratégico e relevante para ter divulgado. Não foi uma pincelada de algo que ele falou para Carla Bigato, para o Barão, para o Eneg, não. Foi frase dele que a SECOM pincelou. Alguma razão a gente tem que entender isso. E o que a gente viu? Dentro de perfis de pessoas que são contrárias ao Bolsonaro,
pelo menos 8% falando que ele estava certo. Ponto. Ou seja, ele conseguiu falar este assunto, suscitou uma possibilidade dentro de um público que não é favorável para dizer, não gosto dele não, mas esse negócio de tomar uma vacina feita às pressas, não é a ciência que manda a gente devagar, ou seja, ele, apesar de parecer tão torto o que falou, para mim, que eu sou assim, poucas coisas me despertam tantos instintos primitivos quanto anti-vacina, quanto pessoas favoráveis à não vacinação, isso é uma coisa que realmente eu abomino, talvez na minha lista prioritária de mais me assustar, só que aí ele faz aquele, eu disse, mas não disse. Não, eu não disse que eu sou contrário à vacina, eu disse que não vou obrigar, porque é uma postura tal, ou seja, sabe jogar muito bem com essa questão assim da narrativa, do possível, tá, Carla? Mais uma vez, ele, nesse ponto, mais um gol do Jair Bolsonaro, em que pese toda a, digamos assim, o barulho que isso fez nas redes. Se a gente entender que parte de eleitores que não votaram nele, que são contrários a ele, olharam esse tipo de percepção e acharam interessante, a gente tem que entender que ele saiu um pouco até da própria bolha com esse assunto, Carlos. E é uma situação que é muito repetida, né? O presidente consegue, sim, chamar a atenção, é o presidente da República, são assuntos absolutamente polêmicos, e ele consegue muitas vezes tirar o que ele não quer, digamos assim, no debate diário, aquela famosa pergunta que estava sendo feita até semana passada a Michele Bolsonaro, né? Presidente, como é que aquela grana toda foi parar na conta da sua esposa, mandada pelo Queiroz? Então, o presidente tem, e não é de hoje, o Bolsonaro consegue chamar a atenção para debates do total interesse dele. E como o Guto acabou de contar para a gente, né, o debate foge da bolha bolsonarista, foge daqueles que o defendem. É maior até no outro lado, digamos assim, das redes sociais, né? E aí tem lá gente que fala, não, olha, tem um fundo de verdade nessa história, né? Para você ver a habilidade que o presidente tem e a comunicação dele tem, e não é de hoje, em determinar qual é o debate que deve ser travado pela sociedade brasileira. É algo que tem que ser tirado do chapéu se for o quesito comunicação em discussão. Não estou falando da ideologia, da verdade, da maluquice que envolve muitas vezes esses debates, né, Guto? Mas eficiência, sem dúvida. Só, Carla, ontem eu ainda estava aí, consegui ouvir o Oineg falando, mas o bom senso sempre vence. Oineg, por favor, dá uma revisada, porque às vezes o bom senso sai do grupo pra caramba. O bom senso, a serenidade, a sensatez, às vezes sai. Ela tem que voltar, mas às vezes a gente tem que compreender que às vezes ela dá uma saidinha, uma saída tangente ali por algum lado, e a gente tem que entender esse momento que a gente está vivendo, mais do que censurar o outro, censurar A, B ou C. É compreender, Carla, a gente tem que entender o que está acontecendo. 2020 ensinando pra gente, né? Trazendo lições. Dá tempo ainda de falar de Neymar, gente? Vai lá. E aí, Guto? Neymar, a gente tem relação com o coronavírus, tem relação com a final da Liga dos Campeões, tem relação com a proximidade com a Anitta. E aí, como é que Neymar apareceu nas redes, né? Nos últimos dias? Misturado. Você pega o maior esportista brasileiro em atividade, o único esportista brasileiro que está na lista dos mais bem remunerados, entenda, com 95 milhões de dólares, você olha lá, muito perto do Federer, que é um cara que é o mais bem pago e que já mostrou para todo mundo que é um dos melhores de todos os tempos da história. Então esse Neymar que causa, encontra a Anitta, que é, você goste ou não, uma das maiores artistas brasileiras. Não é em critério opinativo de artista, mas em movimentação do que ela é capaz de fazer. Desconsiderar esse apoio da Anitta, a gente não estaria compreendendo comunicação ou rede social. Repito, conheço pouquíssimas músicas, mas tenho uma admiração pelo que ela é capaz de fazer em termos de buchicho. Quando você junta os dois e aparece o Covid, Carla, além de todo o humor que a Anitta também vai pegar, da brincadeira que a Anitta que a Anitta é o nome daquele remédio que havia sido requisitado, não cura. Ou seja, o humor foi muito forte agora. Para entender números, junto com o Neymar, 2 companheiros de clube foram infectados, o Paredes e o Di Maria. Ok. Carla, quando você vê isolado o comentário sobre a contaminação de um ou de outro,
o Neymar faz 85 vezes mais que os dois isolados. É para a gente entender um pouco o tamanho do que o Neymar é como produto de mídia. É assim, Neymar não renovou com tal empresa de material esportivo. Enche a rede, ou seja, o Neymar é alguém que a gente tem que compreender que ele fora de campo joga mais bola do que joga em campo. Não que jogue pouco, mas fora de campo tem números absurdos e uma movimentação absurda que ele faz nas redes. Não poderia ser diferente, com pós-final, festinha, Covid, não tem jeito. O Carla, aí já pediram. Barão, você está curioso em saber onde é que o Guto tá também? Ele está no aeroporto. Eu posso contar. Está no aeroporto, né, Guto? Eu tô em Guarulhos, entre o terminal 2 e o 1, eu sei que eu vou ter que sair agora para o 3. O único local aqui que eu encontro em silêncio, deserto. Para quem estiver na internet, vou até abrir a câmera para cá aqui. Nossa! Tem ninguém, vazio, que coisa. Mas esse terminal, porque o meu voo até que para esses tempos de corona foi bem cheinho. Agora mais um que só termina na sexta-feira. E semana que vem estamos de volta, fora do Brasil, mas mantendo o pulso no mesmo horário. Virou compromisso. Boa. Fechado. Guto, boa viagem ou boas viagens para você. Até a próxima. Valeu. Abraço aí. Tchau, tchau. Beijo.